Bem-vindo, meus amigos, ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus, através da lição da Escola Sabatina. Que lição maravilhosa, que lição tremenda, tem nos trazido conhecimentos importantes para nós acerca das 3 mensagens do capítulo 14 de Apocalipse, uma mensagem revelada ao apóstolo João ali na ilha de Patmos, uma mensagem relevante para nos preparar para o tempo em que vivemos, para nos preparar para o breve retorno de Jesus. Eu te convido a se inscrever no canal, a compartilhar estes conteúdos e vamos juntos sermos portadores das boas notícias de salvação. A lição 7 tem por título esta semana, Adorando o Criador. E o verso para memorizar está no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém? Então, porque Deus é digno? Deus é digno da nossa adoração, porque Deus é Criador. Não evoluímos, nós não viemos de uma espécie evolutiva, não somos apenas um acidente genético, nós somos seres humanos de um valor inigualável, de um valor incrível, porque Deus nos criou. Cada um de nós é único aos olhos do Pai. Porque existe o universo com toda a sua majestade e grandeza de suas criaturas surpreendentes. Porque tudo existe, porque tudo é magnífico, porque tudo é belo. O texto de Apocalipse 4:11 nos responde, por causa da vontade de Deus. Tudo foi feito por causa da vontade de Deus. A vontade de Deus prevaleceu e prevalece. E isso é preciso termos fé para aceitar. As mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14 proclamam em alta voz a mensagem da criação de um Deus onisciente. A mensagem tríplice de Apocalipse, ela é especificamente projetada por Deus para responder aos desafios humanísticos e pós-modernos desta geração que vivemos. Não é por acaso que, ao mesmo tempo em que a teoria da evolução ela se desenvolveu, Deus enviou uma mensagem ao mundo, chamando as pessoas para adorar o Criador. Nesse panorama criativo de Deus, o sábado permanece como um monumento do nosso Criador. O sábado nos fala sobre o nosso valor aos olhos de Deus. Nós somos de Cristo por sua criação. O sábado também nos fala de um descanso em Cristo. No sábado nós descansamos do trabalho exaustivo que o sistema de valores deste mundo nos impõe. O sábado nos convida então a parar e refletir sobre os valores eternos. A guarda do sábado comunica valor a cada vida, porque cada ser humano conta para Deus, porque toda pessoa é criação única, moldada por nosso Criador, para cumprir um propósito específico no plano de Deus. A lição de domingo vem nos falando sobre companheiro na tribulação. E o texto de Apocalipse 1:9, ele nos diz que João foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. No livro de Atos, capítulo 14, verso 22, a gente lê o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa a entrar no reino de Deus. A pergunta é: qual é a mensagem para todos os que procuram seguir a Jesus? Aqui Paulo falou que importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Aqui diz em João, em Apocalipse 1:9, que João foi preso na ilha, foi levado como exilado por causa da palavra de Deus e porque João testemunhava de Jesus. Então, que mensagem nós temos aqui para as pessoas que procuram seguir a Jesus? Nós percebemos que no mundo, São João 16:33 diz que no mundo nós passaremos por aflições. No mundo nós passamos por tribulações. A vida cristã, ela é uma batalha constante e uma marcha. Nós não podemos, nessa batalha, ficarmos parados. Nós precisamos nos movimentar. Nessa guerra,
Não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. Todos têm de se empenhar por si mesmo nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Nós aprendemos aqui nessa primeira pergunta que o cristão, o servo de Deus, ele passa por tribulação, ele passa por sofrimentos. E se ele não passa e ainda não passou, vai chegar o momento de passar. Não é uma boa notícia, mas é o que está profetizado para aqueles que seguem a Jesus como Deus nos pede. Aqui Paulo foi um desses que passou por tribulação. Quando Paulo nos escreveu aqui esse verso em Atos 14, 22, ele vinha de um histórico de perseguição. Paulo vinha de um histórico de apedrejamento. Paulo foi dado por morto, mas Paulo se levantou, porque ele sabia que tinha uma missão. Ele sabia qual era a causa que ele estava defendendo. Paulo sabia das lutas que essa causa envolvia. E Paulo se levantou e foi fortalecer a alma dos discípulos. Nas mesmas cidades que ele foi apedrejado, que ele foi perseguido. Paulo se levantou e continuou a missão, porque ele sabe que existe uma batalha, que existe um conflito que envolve a nossa vida. E nós, como soldados nessa guerra, precisamos avançar, precisamos combater o bom combate, precisamos no Senhor nos aperfeiçoar cada dia, com perseverança, com fé, com ânimo, porque as batalhas, elas são contínuas, vão cessar somente quando Jesus voltar. Então, até lá, vamos ser bons soldados, disciplinados, perseverantes, seguros na mão do Senhor, certos de que o Senhor caminha conosco. Então, como seguidor de Jesus, João, ele não foi deixado sozinho na tribulação. Eu te digo também que, assim como Paulo não foi deixado na tribulação sozinho, João não foi, eu também não fui deixada na minha maior tribulação, eu não fiquei sozinha. Eu tinha a certeza da presença de Deus comigo. E essa presença de Deus comigo me fez avançar, tem me feito avançar, tem me feito caminhar com perseverança na fé, na certeza de que esse Deus luta comigo e a vitória já é garantida. Aqui também nos fala que um ser angelical de brilho deslumbrante visitou João naquela ilha solitária. E este ser lhe trouxe uma mensagem diretamente do trono de Deus. Jesus, ele também nos visita, assim como visitou João na ilha de Patmos. Jesus nos visita na hora da nossa maior tormenta, na hora da nossa maior necessidade, na hora da nossa maior angústia e dor e sofrimento. Jesus também nos visita com uma mensagem de ânimo, com uma mensagem de fé para prosseguirmos, porque nós temos um galardão nos aguardando. E nós temos um companheiro diário conosco até o fim. A lição também nos fala que essa mensagem que foi falada para João ali é uma mensagem séria de advertência, bem como de encorajamento para o tempo do fim, à medida que nos preparamos para enfrentar as provas dos últimos dias, ou mesmo enfrentar as provas da atualidade. Eu faço uma pergunta para você. Que provas você tem enfrentado hoje? Está passando por alguma prova? Lembre desses exemplos de Paulo, de João e de outras pessoas. Você tem aprendido algo com estas lutas, com estas aflições? Tem aprendido algo prático para a sua vida? A lição nos fala ainda que a questão central do Apocalipse é a adoração. Fomos criados como adoradores. Cada um de nós adora algo ou alguém. A verdadeira adoração, a adoração ao Criador, nos permite descobrir o real propósito da vida. Ela não só nos dá algo pelo que morrer, mas, mais importante, nos dá algo pelo que viver e, se necessário, suportar tribulações. Adorar. A questão central aqui do Apocalipse está na palavra adorar. A quem você tem adorado? E ter a quem adorar faz toda a diferença na hora da tribulação. Se você não tem a Deus como a pessoa certa para você adorar, na hora da tua tribulação, na hora da tua prova, para quem você corre? Para onde você busca ajuda? Para onde você busca socorro? Então, ter a quem adorar faz toda a diferença na hora da tribulação. Você tem em quem se apoiar?
Você tem em quem confiar? Na hora da tribulação, quando você adora a Deus, você tem em quem esperar? Porque por mais que as águas cubram você, como diz Isaías 41, por mais que o fogo possa passar sobre você, o fogo não vai te queimar, a água não vai te afogar. Por quê? Porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é o nosso companheiro na tribulação. A lição de segunda-feira vem como tema Adorem o Criador. E os textos básicos estão em Apocalipse capítulo 14, verso 7, Isaías 40 e João 1 e Romanos 1:20. Então, no verso 14, verso 7, diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Como termina a mensagem do primeiro anjo? Qual é o apelo final dessa mensagem da hora do juízo? Aqui nós vimos que um apelo é feito, um chamado é feito, um chamado para que eu e você adoremos a Deus. É um chamado para adoração. Adoração a quem? Ao Criador. E o apelo para temer a Deus é feito na hora crucial, quando as pessoas estão adorando, sabe o quê? Os deuses do materialismo, quando as pessoas estão adorando os deuses do prazer, quando as pessoas estão adorando os deuses criados por elas mesmas. Adorar exige ação, adorar exige obediência, adorar exige envolvimento, adorar exige entrega. A quem estamos adorando? O apelo final do Apocalipse se baseia no primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, porque no princípio Deus criou os céus e a terra. Considerando apenas um objeto da criação de Deus, o Sol, aqui nós temos a informação de que o Sol tem um diâmetro de aproximadamente 1.392.000 quilômetros, e neste diâmetro do Sol poderiam conter 1 milhão de planetas do tamanho da Terra. Você já pensou na grandiosidade deste Deus, que pede que nós o adoremos? Considere somente esta informação sobre o Sol. Esqueça as estrelas, esqueça os milhões de astros que existem, esqueça as galáxias existentes, que são bilhões de galáxias. Esqueça a grandeza, esqueça as cores das flores, esqueça a diferente espécie de pássaros, de aves, de animais. Que Deus é esse? Um Deus grande, um Deus tremendo, um Deus criador. A criação revela um Deus de força incrível, de poder ilimitado. E esse Deus, que é tão grande, tão ilimitado, tão infinito, ele atua em favor do seu povo através dos séculos. Esse Deus que começou este mundo, que está sempre presente neste mundo, este Deus, ele nunca abandona eu e nem abandona você. Ele não abandona o seu povo. Adoremos então o Deus Criador, um Deus que não conhece limites, um Deus que não conhece impossibilidades. Esse Deus veio até nós, esse Deus nos salvou, esse Deus cuida de nós e nos mantém. A lição de terça-feira tem como tema um Deus que está próximo. O Deus da criação que trouxe à existência o sol, a lua, as estrelas, cujo incrível poder criador fez este planeta e encheu de seres vivos, também se interessa por você e por mim. E esse Deus que usou o seu poder infinito para criar o universo, o usa para derrotar as forças do mal que lutam contra você e eu. Esse mesmo poder que criou todas as coisas atua para nossa salvação. E esse Deus que conhece as estrelas por seu nome. Esse Deus se importa comigo e com você. É um Deus pessoal. E a lição fala aqui, nos versos, no livro de 2 Coríntios, de 5:17, Salmo 139, Atos 17:27, Colossenses, traz uma pergunta: o que esses versos nos ensinam sobre a proximidade de Deus conosco? Vamos ler somente Atos 17:27, diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Esse Deus criador de todas as coisas
não está longe de mim e nem de você. O que esses versos nos ensinam sobre a proximidade de Deus conosco? Que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que Deus se importa conosco. E é interessante que essa lição aqui, na lição de terça-feira, traz dois conceitos, de um Deus transcendente e de um Deus imanente. Um Deus transcendente, que esse conceito é de que Deus existe acima de tudo, sobre toda a criação, mas também fala de um Deus que está próximo de nós. E lendo estes conceitos, eu lembrei da história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus caminha conosco, como caminhou com aqueles dois discípulos na estrada de Emaús, quando eles estavam angustiados, atormentados, chorosos. Deus se fez presente ali com eles. Esse Deus grandioso que faz todas as coisas estava com aqueles dois discípulos. Ele também caminha comigo e com você, em todas as circunstâncias da nossa vida. Aqui também eu trouxe na memória que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Esse Jesus que chorou, ele chora as nossas dores também. Ele chora as nossas lágrimas. Ele está perto de nós nos momentos bons e ruins. Esse Jesus se importa com você e comigo, como ele se importou com aquela mulher samaritana junto ao poço, onde ela era desprezada, onde existia um muro de separação entre ela e a sociedade. Jesus sentou ali para salvar aquela mulher. E Jesus se senta também ao seu lado e ao meu lado para nos salvar. Esse Jesus que é imanente, que está junto de nós, ele ressuscita também os nossos sonhos, ressuscita também pessoas. Ele ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, ressuscitou Jairo. Esse Deus, ele é muito próximo, porque ele nos ama, ele nos conhece e sabe das nossas necessidades. Ele está envolvido conosco, envolvido com as suas criaturas. Então, descanse neste Deus que é tão grande, mas ao mesmo tempo está próximo a cada um de nós. O Deus que criou e sustenta bilhões de galáxias é o mesmo não só em quem vivemos, nos movemos e existimos, mas também que atua em nós para nos dar novo coração. É o Jesus que atua em nós para nos limpar do pecado. É o Jesus que atua em nós para nos transformar num ser obediente, num ser temente, num ser que faz a vontade do Senhor. A lição de quarta-feira tem por tema Evangelho, Juízo, Criação. Observe a mensagem do primeiro anjo. Evangelho eterno, hora do juízo, adoração ao Criador. Quando estivermos diante do Criador no juízo, somente o Evangelho nos dará esperança. Nós vimos nas lições passadas que para aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que andam com Jesus em obediência, que guardam seus mandamentos, não tem o que temer, porque o Evangelho ele está intimamente ligado com o juízo. Jesus é o nosso advogado, é o nosso juiz. Jesus é o nosso Salvador. A mensagem de Deus como Criador é central para a verdade presente hoje, em especial quando a evolução, mesmo vestida em trajes cristãos, ameaça destruir todo o fundamento da fé cristã. Cuidado com estes pensamentos evolutivos. Cuidado com esses conceitos. E a lição vem falando do texto de Efésios 3:9, que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus. Colossenses 1, de 13 a 17, diz que Jesus é antes de todas as coisas, e nele nós existimos, nele nós nos movemos. Apocalipse 4:11 diz que Deus é digno de toda glória, honra e poder. O que esses textos ensinam sobre Jesus como Criador e Redentor? Que Jesus nos criou por seu poder e amor. Nos ensinam que Jesus, por seu humilde sacrifício e amor, nos redime do pecado. Quem nos salva do pecado é Jesus, o Criador, o mesmo que foi para a cruz morrer por nós. Por isso, Cristo é digno de nossa adoração, porque ao mesmo tempo que Ele nos criou, Ele nos salva. Ele ainda nos salva.
Ele ainda é o nosso Salvador. A teoria da evolução anula os papéis de Cristo como Criador e Redentor. Se não houvesse Jesus, quem nos salvaria? Já pensou nisso? Por isso, desde o começo, a evolução destrói o fundamento bíblico da cruz. Por outro lado, os adventistas do sétimo dia, ao chamarem o mundo a adorar o Criador, se posicionam como testemunhas vivas contra o erro da evolução. Nós estamos para propagar a verdade da criação, que Deus criou o mundo em 6 dias literais e consecutivos, e que Jesus, o Criador, morreu para nos salvar do pecado. Nós temos uma mensagem, e essa mensagem tem que ser pregada. A lição de quinta-feira, o Criador na cruz. Não importa o quanto admiremos e adoremos o Senhor como Criador, Ele é mais que isso. O Senhor é mais do que Criador. Como nós já vimos, o Criador também é Redentor. O Deus que disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é o mesmo que na cruz exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? O que fazer em resposta? A mensagem do primeiro anjo nos diz o que fazer. O anjo nos diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A Bíblia aqui, no livro de João 19, no capítulo 19, dos versos 16 a 30, está relatando ali sobre a crucificação de Jesus na cruz. Como devemos reagir a essa incrível expressão do amor de Deus? Esses versículos relatam o momento que Jesus foi crucificado. A nossa reação diante deste sacrifício não deve ser outro, a não ser de gratidão e adoração. O verso 17, eu pontuei aqui alguns versos desse texto. O verso 17 de João, capítulo 19, fala que Jesus carregou uma cruz. E nós sabemos que essa cruz não era dele. Essa cruz era minha, era sua. Essa cruz era nossa. O verso 21 diz que quando Pilatos escreveu ali uma placa e colocou acima da cruz que Jesus era o rei dos judeus, ele ali desdenhando de Cristo, ali era uma verdade, que Jesus é rei dos reis, Jesus é senhor dos senhores. Esse Jesus que foi desdenhado, que foi cuspido, que foi maltratado, que foi morto, ele vai voltar em esplendor e glória, daqui a pouquinho, nas nuvens dos céus, para estabelecer para sempre o seu reino e ele assumir para sempre o seu trono de rei dos reis e senhor dos senhores. O verso 25 fala que Jesus, que a mãe de Jesus estava ali ao pé da cruz, junto com a sua irmã, com outras mulheres, e Jesus pediu para João cuidar de Maria, como se fosse a sua mãe. Então Jesus estava preocupado com sua mãe. Jesus também se preocupa com você, mãe, com você, mulher, com você, pai. Jesus se preocupa com você, jovem, com você, criança. Jesus se preocupa conosco porque nós somos criaturas dele, produtos, objetos do mais alto amor e cuidado do céu. Jesus se preocupa conosco. O verso 28 fala que Jesus teve sede. Já pensou? Jesus, a fonte da água viva, que criou as fontes das águas, ter sede e foi dado para Jesus beber vinagre. Quero te falar que Jesus, a fonte da água viva, ele pode saciar a tua sede. É só Jesus quem pode saciar a minha e a tua sede. Eu te faço uma pergunta, qual é a tua sede? A tua sede é de adorar a Deus? A tua sede é de ter um encontro pessoal com Deus? A tua sede é de ser salvo por Jesus? Aproveita a oportunidade, que o convite está estendido, porque o anjo está pregando a mensagem em todo mundo, a todas as criaturas, a todas as pessoas, a toda tribo, língua, povo e nação, para que todos nós tenhamos a oportunidade de escolhermos adorar o Criador. A mensagem do primeiro anjo chamando para adorar o Criador foi dada após a cruz. Que espetáculo incrível a lição nos diz.
Esse espetáculo deve ter sido para aqueles que conheciam Jesus antes dele vir à Terra como ser humano. Imagina o céu contemplando o Criador pendurado numa cruz. Imagina a cena. Aquele que fez todas as coisas, aquele ser adorado no céu, que tirou seus trajes celestiais, divinos, e veio morrer pendurado numa cruz, sem roupa, nu, um espetáculo para o mundo, os mundos não caídos, e para as pessoas que estavam ali à volta. Diante de tudo isso, o que eu e você podemos fazer? Nós não podemos acrescentar nada ao que Cristo já fez na cruz. O que Ele fez é suficiente. O que podemos, diante de tudo isso, é aceitar, é adorar e ser testemunhas desse Deus. Diante desta lição, deste conhecimento que nós tivemos esta semana, do estudo da lição da Escola Sabatina, chamando-nos a adorar o Criador, diante dessa grandeza, qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta? Nós precisamos exercer continuamente o nosso livre-arbítrio e escolher a quem adorar. A vida gira em torno de adoração. O livro do Apocalipse gira em torno de adoração. A quem vamos adorar? E o chamado do primeiro anjo é que nós adoremos o Deus Criador. Porque esse Deus Criador, Ele vai voltar em breve nas nuvens dos céus, com poder e muita glória. E Jesus faz um convite especial para que nós o adoremos enquanto é tempo. Fazermos um concerto com Deus enquanto é tempo, porque o tempo está se esgotando. Jesus está vindo. Que eu e você estejamos preparados para, de fato, olharmos para o nosso Deus Criador e adorarmos Ele para todo sempre, por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe.